Boa noite. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Estamos dando continuidade à programação É Tudo Verdade 2024, a escrita do documentário, uma parceria do SESC São Paulo com o Festival É Tudo Verdade. E agora, para falar sobre o documentário de intervenção, nós convidamos João Batista de Andrade, cineasta. Como documentarista, reconhecido desde seu filme de estreia, Liberdade de Imprensa, de 1967, onde revela seu método conhecido pela crítica como cinema de intervenção. João. Eu queria agradecer, João, queria agradecer a presença de todos vocês, a parceria com É Tudo Verdade, e lembrar que o SESC disponibiliza gratuitamente um micro-ônibus que sai da porta deste prédio em direção à estação Trianon MASP do metrô, às 9h20, 9h35, 9h50 e 10h05 da noite. Eu sei que está previsto para acabar às 8 horas aqui, mas se alguém quiser fazer onda, tomar um café e pegar a primeira van às 9h20, estão convidados. Então, passo a palavra para o João e agradecendo mais uma vez. Obrigado. Bom, depois de participar, né, e ouvir essa primeira palestra, a primeira coisa que eu perguntei, e agora? O que é que eu vou falar? Né? Agora, eu acho o seguinte, eu queria fazer isso mesmo. A formação de um cineasta como eu tem uma diferença assim, brutal, né, com relação à formação de cineasta e o caminho que os cineastas percorrem hoje para poder realizar seus filmes. Né? Havia nós vamos falar da minha geração, final dos anos 50 e, na verdade, o começo dos anos 60. Né? Era um período assim de, sob o ponto de vista cultural, revolucionário. Ali surgia bossa nova, teatro novo, era uma coisa impressionante, cinema novo já aparecendo, levantando a cabeça no final dos anos 50, não é? E uma sociedade completamente desorganizada. E uma sociedade como a sociedade brasileira, completamente desorganizada, saindo de um governo do Juscelino, que para nós, para a minha geração, por exemplo, eu nasci praticamente, final de 1939, eu nasci praticamente 40. Então, quando chega perto dos anos 60, eu estou perto dos 20 anos, já com 18, 19 anos e tal. E se for pensar na cultura brasileira, quer dizer, uma grande parte, ou você pode fazer uma média geral e dizer que quase todo mundo que participou do processo de mudança cultural no país nessa época estava com essa idade, mais ou menos com essa idade. Não é? Então, não é à toa hoje que com pouca diferença, por exemplo, eu era um pouco mais novo, né, do que o Glauber, era um pouco mais novo do que o Leon, do que o Joaquim Pedro e tal, mas era muito pouco. Mas também me interessei pelo cinema e pela cultura assim, muito rapidamente. Eu entrei na Politécnica, eu vim do interior do Brasil, né, de uma cidadezinha de Minas, do Triângulo Mineiro, Tuiutaba, precisa falar o nome, até porque eles estão criando um cineclube com o meu nome lá, então eu preciso fazer alguma coisa por eles. Então, e de repente, a descoberta de São Paulo e o festival de conflitos, a construção de conflitos, de como a sociedade toda está mergulhada em 1000 conflitos e quase que indecifráveis, porque não tinha. O projeto que tinha no país era o projeto do Juscelino de uma sociedade, de um país moderno, um país que ia sair daquela era getuliana, não é? A era do Getúlio, que era
aquele paternalismo enorme, aquela coisa do populismo, né? Então, uma elite que se propunha a representar o povo brasileiro, né? E com o poder na mão, que era o caso de Getúlio. Quer dizer, o Getúlio fazendo uma aproximação com a população, mas com um projeto que era um projeto ligado a ele, a uma classe social que, durante o século XX, aí, sufocou bastante, né, todas as forças políticas brasileiras. O pessoal pode ver, inclusive, na série que eu fiz aí para o SESC, que é o 100 anos de Cultura e Conflitos, para ver como é que nesse século todo a própria ideia de liberdade do Brasil, de democracia, custa muito e é empurrado para baixo o tempo todo, né? E quando chega no século, nos anos 50, né, quer ver que coisa louca, né? O populismo do Getúlio gera um governo, gera uma proposta popular, né? Gera a primeira ideia de organização das pessoas, dos trabalhadores, tal, ao ponto de que, como sempre, a direita brasileira, ligada às oligarquias todas, ficam tentando o golpe de Estado o tempo todo, e a popularidade do Getúlio incomoda demais, né? Porque os tenentes foram ligados uma parte dos tenentes ligada ao Getúlio, mas o Getúlio ali queria o governo dele. Isso é uma coisa que ele trazia lá do Rio Grande do Sul, da política gaúcha, tal. Aquela ideia de que o líder político, o governo é ele. O governo é ele, então é com ele que você se agarra. Então imagina nós, cineastas, vamos dizer, o Leon Arisson, eu, Joaquim Pedro, o Glauber, esse pessoal todo, que nasce praticamente, ou se vê jovem, nesse ano do Juscelino, que desperta um sonho enorme para o Brasil, de um país democrático, um país progressista, todo tal, né? Eu acho que é importante colocar isso porque é a minha experiência pessoal, né? Eu vim para São Paulo também exatamente nesse momento, né? Entrei na universidade em 1960, na Politécnica, e o que mais me interessava era a loucura do país, era São Paulo com a sua loucura, tal, e a política brasileira com a sua loucura, com os vais e vens, tal, a renúncia de Jânio. Então, no segundo ano, que eu estava na escola, já tinha passeata, eu já participei da passeata. Como consequência, um ano depois, a gente já estava com um grupo, eu morava na casa dos estudantes, a casa do Politécnico, e estava com um grupo de literatura, né? Estava escrevendo, fizemos um jornalzinho literário, e praticamente um ano depois estava com um grupo de cinema, que era o grupo 4, de que eu fazia parte, o Francisco Ramalho, né? O Clóvis Bueno, tal, e um outro amigo nosso, tal. Quer dizer, nós estávamos atraídos pelos elementos de modernidade, as oportunidades que surgiam para todos nós nos realizarmos. Então, estava muito acima de uma escola de engenharia que eu tinha entrado por falta de oportunidade de qualquer outra coisa, porque na minha geração você tinha que escolher entre ser médico, advogado ou engenheiro. Então, como eu gostava de matemática, eu fui fazer engenharia, mas não tinha nada a ver. O que teve a ver comigo e com várias pessoas da minha geração era a atração pelo moderno, era a atração pela superação do subdesenvolvimento brasileiro, a superação do domínio das oligarquias sobre o Brasil, tal, né? Então, era a formação de
de uma frente popular, que é a formação de consciência popular no Brasil, era o que mais atraía para a gente, né? Então, tudo isso para mostrar de onde que a gente vem. Então, cada um com o seu talento, não estou fazendo comparação nenhuma, mas com o talento explosivo, como do Glauber, ou o talento estruturante, assim, do Leon, tal, o talento, vamos dizer, imaginativo, sensível, do Joaquim Pedro, tal, e depois as pessoas um pouco mais novas, como eu, né, sei lá, 2 anos de diferença, tal, né? Então, o que acontece? O que significava para a gente se interessar pelo teatro, que estava em explosão, se interessar pelo cinema, se interessar pela música, se interessar pela literatura? Porque, na verdade, tudo aquilo tinha a ver com essas mudanças no país, com a ideia de uma modernização, de um país, de deixar de ser um país atrasado e ser um país moderno, que enxergava o futuro, tudo, né? Então, era um banho, né, com tudo que eu falei, mais a bossa nova, tudo, né? Teatro, bossa nova e cinema. Então, o que acontece? O que nos atraía ali, né? E eu estou dizendo isso até o seguinte, para mostrar como a análise do cinema que é feita no Brasil tem que pensar que a origem desse cinema é completamente diferente da origem do cinema atual brasileiro e de alguns anos para cá, onde existem as estruturas do cinema, existem as escolas de cinema, né? Existem os empregos, os espaços, a televisão, tal. Ali não existia nada, não tinha nada. Quer dizer, fazer cinema era uma aventura pessoal e, ao mesmo tempo, a gente tentava se organizar para criar alguma estrutura que desse conta de manter aquela aventura pessoal, né? Então, o que acontece é que vem 64 age muito pouco depois dessa explosão. Essa explosão vem quando começam a aparecer os primeiros exemplos, tudo, né? Então, você já tem 64. O que joga essa minha geração num dilema terrível. Quer dizer, de ter saboreado a ideia de uma modernização, de uma modernidade no país, não é? E de repente perceber que não ia poder continuar, que aquilo não tinha continuidade, né? Então, o cinema que nasce desse processo era um cinema assim, de uma vontade individual única. Então, a vontade de fazer filme. Então, a vontade de ir lá filmar Ruanda, na Paraíba, né? A vontade de filmar os trabalhadores, a vontade de filmar o país, as mudanças, tudo, né? Então, era um cinema que tentando superar o cinema acadêmico brasileiro, tipo Veracruz, né? O cinema eventualmente popular, da chanchada, que num decréscimo muito grande, tudo, né? Acho que principalmente depois da caída do Getúlio, a entrada do Juscelino, que propunha já uma espécie de populismo assim, mais com os intelectuais, com a elite, com a cultura mais moderna. Então, o cinema estava precisando de uma renovação. Já. Veracruz já não dava para a gente. Veracruz já tinha fracassado porque, além de ter uma ideia muito, muito oligárquica, muito
uma aristocracia paulista tal, e também tinha um problema, que não via que havia um problema maior por cima disso, e que era o domínio do mercado brasileiro e da ideia cinematográfica do brasileiro pelo cinema norte-americano. Então, os próprios filmes da Veracruz, que eventualmente fizeram sucesso no exterior, como o Cangaceiro, por exemplo, a Veracruz não viu um centavo desses filmes. Então, não tinha distribuição e o cinema era completamente controlado pelas distribuidoras, pelas empresas americanas. E depois tinha uma visão muito acadêmica a respeito da sociedade. Não é? Essa visão acadêmica que essa geração nova tenta superar. E superar em todo sentido. Aí surgem as ideias todas libertárias, surge o comunismo, surge, né, as ideias de socialismo, e, por exemplo, que me tomaram também. Eu entrei para a universidade e logo, 2 anos depois, eu era militante, né, do partido. Então, e assim como vários das pessoas que a gente admira, tal, que do mundo da cultura, tinha essa ligação. Quer dizer, a ideia de construir um país novo, um país moderno, sair daquela aristocracia quadrada, aquela aristocracia ligada ao mundo rural e absolutamente fechada nela mesma, incapaz de abrir qualquer coisa, sair daquilo para uma coisa moderna, com uma intelectualidade nova, tal, e que é o que movimentava essa geração, né? Bom, deixa eu pular um pouquinho só, porque acontece o seguinte: quando houve golpe de 64, eu fazia parte desse grupo nosso, Grupo 4, e aí eu tinha feito, eu com o Ramalho, tínhamos feito acho que 2 ou 3 filmes, agora eu lembro que tem um terceiro, eu não lembro qual mais, mas que nunca ficaram terminados, porque houve 64 e os filmes ainda não estavam prontos. Um deles foi roubado. Eu era da União Estadual de Estudantes e tal, o filme ficava lá, houve a invasão da UEE e o material desapareceu, né? Um outro sobre um teatro popular, que era o teatro da Ruth Escobar, nós não terminamos também e tal, algumas pessoas viram, até o Jean-Claude viu a primeira montagem e tal, mas também a gente não conseguiu terminar e o filme desapareceu. Então, 64 deixou a gente pendurado na brocha, né? Quer dizer, nós estávamos num processo de luta pela modernização, de repente, quem tem o poder é exatamente toda a força contra essa modernização, contra a liberalização da sociedade brasileira, que era o golpe militar, não é? Então, bem de acordo com a aristocracia, com a aristocracia rural brasileira, né, o coronelismo brasileiro e tal. Então, o que aconteceu? Vou entrar um pouco no meu caso. Claro, eu tive que sair, fiquei escondido no apartamento de um amigo durante 6 meses e tal, depois fui para a Cinemateca. Então, a Cinemateca virou também um ponto de atração para a gente, porque ali tinha um pensamento moderno com relação ao cinema, o Rudá de Andrade, o Paulo Emílio e tal, e eles, logo que eu pude sair e tal, me convidaram para ir para lá. Eu fui para a Cinemateca e fui depois para criar a Sociedade de Amigos da Cinemateca. Eu fui diretor da Sociedade de Amigos da Cinemateca lá logo depois do golpe, acho que em 65, eu dirigi lá, e ligado ao movimento do cinema novo.
Então, o que acontece? Eu precisava desenvolver minhas coisas. Aí eu comecei a preparar um projeto. Tem uma pessoa que veio do Pará e tinha um projeto de um filmezinho que ele filmou lá, o Renato Tapajós. E um filme sobre a habitação popular lá no Pará e tal. E ele me procurou, eu já estava muito ligado ao cinema, já estava com um projeto, já estava participando e tal. E aí a gente montou o filme dele, e ele então se entusiasmou e conseguiu um dinheiro para filmar sobre o movimento, sobre o movimento estudantil. Isso já era depois de 64. Então, aí começamos a estudar o projeto. E aí líamos tudo que tinha a respeito. Tinha muito texto. A própria Faculdade de Filosofia produzia muita coisa sobre a sociedade, sobre tal. E a gente lia e não conseguia saber que filme fazer. Não conseguia tirar dali qual filme que era. Aí chega uma hora, aí eu falei, sabe de uma coisa? Vamos filmar. Vamos filmar, vamos lá. Conseguimos uma câmera, tal, e o Renato Tapajós, a ideia era dele, o Renato Tapajós dirigindo comigo lá, ajudando e tal. A gente fez o filme, finalmente fez o filme sobre eu esqueci o nome do filme agora, mas é o primeiro filme do Renato. O filme não é um grande filme, mas mostrou o seguinte: nós ali, particularmente eu, estava formado para buscar na sociedade o que era para ser feito. A gente não estava formado estruturalmente, não estava formado como diretores, como cineastas, nada. Não tínhamos noção exatamente do que era aquilo. E nós tínhamos noção do que a gente achava interessante da sociedade e o que nos atraía na sociedade. Então, o movimento de ir lá filmar era exatamente o seguinte: a decisão que marcou a gente. Marcou bastante o cinema brasileiro, né? E vou dizer, me marcou particularmente, né? Então, o cinema de intervenção, acho que vem muito como resultado dessa experiência, essa vontade de fazer cinema, mas a vontade de que fazer o cinema fizesse parte de uma revolução, fizesse parte de um processo de mudança, de uma crítica, né? Então, eu acabei elaborando o projeto do Liberdade de Imprensa. Eu tinha pedido para passar esse filme, porque é um filme que eu fiz em 67, portanto, 3 anos depois do golpe de 64, né? 3 anos, 2 anos, assim, que eu estava pela Cinemateca Brasileira, estava entrosado lá com o Rudá, com o Paulo Emílio, com o Jean-Claude. Então, o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça o seguinte: porque foi descoberto no Brasil uma instituição que chama IBAD, Instituto Brasil Democrático. Essa instituição foi denunciada como sendo uma instituição da CIA americana e para influenciar o empresariado brasileiro. Então, eram revistas muito bem feitas, várias delas, e muito bem feitas mesmo, uma qualidade impressionante e uma quantidade muito grande, que o empresariado recebia aquela revista, e era altamente ideológica. Então, houve a denúncia do IBAD, e a denúncia deixava claro que era uma coisa da CIA e tal, né? E houve uma investigação, apesar de 64, apesar do governo militar. Houve uma investigação e o IBAD foi fechado. E tem um livro
um livro que eu... Você vê que eu tinha uma ligação com a política assim, muito forte. Eu era militante, né, do partido e tal, e a minha ligação com a política era muito grande. Em 64 eu era líder estudantil, falei 4 ou 5 dias depois do golpe de Estado numa reunião do DCE, lá na cidade universitária. Você imagina, de repente alguém fala assim, bom, agora vai falar em nome do Partido Comunista Brasileiro, o estudante João Batista Andrade. E eu desci lá para poder falar sobre a visão do partido, que não sabia quase nada do que estava acontecendo. Então tinha que falar, mas eu confessei que a gente sabia pouco, tal, dei algumas recomendações, tal, mas isso me fez ter que sair da casa de estudante, porque quando eu voltei para lá, o pessoal tinha arrumado uma malinha para mim, porque tinham ido me procurar lá, evidente, né? O cara vai falar em nome do Partido Comunista e pronto. No ato seguinte, já estavam lá me procurando, né? Bom, aí eu tinha essa coisa, esse foco assim, muito grande com relação à política, né? E à ideia de uma revolução e tal, né? Então eu achei que essa história era uma história importante para ser feita, e propus um filme assim, e o pessoal da Uni resolveu produzir o filme, e também com dinheiro da escola, do Grêmio, da Faculdade de Filosofia, que era um centro de esquerda ali, da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia. E aí o filme ganhou um certo dinheiro para poder filmar. Bom, o que era o João ir filmar essa história? Eu estava implicado com a ideia, essa ideia ali, mas eu estava implicado procurando uma outra coisa. Eu não sei o que era. Não sabia bem o que era. Eu tinha que mergulhar naquela história lá e conversar e ficar falando da ideia e tal, até que aparecesse, até que saísse, né, a ideia para mim mesmo, desse criasse uma clareza do que eu queria mesmo. Aí eu queria o seguinte, uma hora eu falei, pô, eu quero o seguinte, os caras estão formando a consciência política brasileira. Essa que é a questão. Então, vamos ver o que as pessoas acham disso. Comecei a pensar, senhora, o que acontece numa sociedade quando há um bombardeio ideológico sobre ela, sobre a população, não é? O que acontece com ela? Então, qual é o poder dessa influência? Até que ponto essa influência isso aí vai gerar uma sociedade cada vez mais dominada ideologicamente? Bom, eu não sabia por onde começar, mas eu falei, vamos começar, vamos para a rua. Vamos para a rua, eu comecei a entrevistar pessoas para ver como é que elas viam, o que elas sabiam daquilo. Tinha um jornaleiro, olha que coisa, uma banca de jornal, o dono da banca de jornal, que chamava Celso Monteiro da Silva, numa conversa com ele começou a falar política com a gente, porque acho que eu peguei um jornal, ou alguém pegou um jornal, eu estava lá a manchete, tal, e ele começou a falar sobre aquilo. E ele, uma pessoa, mas assim, de uma aparência extremamente pobre mesmo, ele só trabalhava na banca. Eu fui conversar com ele e vi que era isso. Ele morava na periferia de São Paulo e trabalhava no jornal Estado de São Paulo, e como o dinheiro era pouco, ele fazia umas horas extras na banca de jornal. Aí me deu o estalo, traz uma cama aqui, tal, vamos gravar, tal. Aí eu pergunto para ele, assim, o que você acha desses jornais que falam aí e tal? Aí ele começou, eu acho que mostra que é preciso acabar com essa bagunça e tal, porque era um discurso completamente de direita, assim. E aquilo, parece que eu
eu fui certo no que eu queria. Isso é que é difícil, que é impressionante para mim, porque eu estava tão antenado que eu percebia que ali estava um caminho para mim. Aí a entrevista dele, aí eu começo a perguntar sobre eu estava com a revista Ação Democrática, a revista da CIA. Coloquei a revista nas costas e mandei o filmar, e vendo a revista, né? e eu indo para entrevistar o cara que cuidava da banca. Aí eu chego perto e falo assim, você conhece essa revista? Aí aparece a revista. Aí ele fala assim, conheço sim. A gente ajuda essa revista lá na redação do Estado de São Paulo, porque eu trabalho lá, limpeza, tudo, e essa revista circula lá, a gente ajuda a distribuir essa revista e tal. E aí eu falei, bom, mas agora a outra questão. Qual que era a outra questão para mim? E o que você acha disso? Aí ele falou que achava tudo aquilo que estava no jornal Estado de São Paulo. Ele achava que havia muita bagunça, tinha o risco do comunismo, tal. Aí eu perguntei, olha, está havendo ameaça de invasão de São Domingos aí, né? Que era um momento ali. Ele falou assim, não, eu sou a favor de invadir lá para acabar com o comunismo, tal. Quer dizer, aquilo era ao mesmo tempo um soco na cara. Era um soco na cara na ingenuidade, porque era um cara pobre e que assumia e que bebia tranquilamente a ideologia daquela classe dominante tão brutal e tão desrespeitosa com a população como era no Brasil, né? Então, era o seguinte, aquela ilusão que era minha também, o povo revolucionário, o povo, vamos fazer a revolução, o povo vai transformar o Brasil num país socialista. Aquilo veio como um choque, assim, era uma porrada na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, eu procurei essa porrada. Eu procurei. Eu estava precisando dela, estava precisando de um choque para mim com relação àquilo. Então, por isso é que quando houve um sinalzinho de que eu estava diante da possibilidade desse choque, eu aproveitei assim rapidamente. Não precisei pensar muito. Bom, então você vê que começa a acontecer aí o que seria depois o cinema de intervenção, isto é, eu entrar com alguma coisa, com alguma ação, com alguma informação, né, para as pessoas, para a sociedade e recolher o resultado dela. Bom, o que acontece? Aí eu resolvi fazer o seguinte, vamos pegar os livros que nós temos sobre a questão da imprensa no Brasil e vamos para a rua, dá para as pessoas lerem. Então, eu já comecei a avançar no processo. Então, tinha vários livros, inclusive sobre o IBAD, sobre essa coisa da CIA, e começamos numa região muito movimento. Eu não lembro direito qual que era o lugar, mas era no centro aí da cidade de São Paulo. E dando os livros com páginas marcadas tal, e revista para as pessoas lerem. E quem for ver o filme, uma hora vão exibir esse filme, vão ver que aí tem vários planos que eu filmei das pessoas lendo ali, vários planos das pessoas lendo tal. Aí depois eu chego para um deles e falo, você leu aí? Aí eu li. O que você leu aí? Aí o cara, eu li aqui, fala isso, fala que não sei o quê, fala que tem uma empresa, uma coisa dos Estados Unidos aí, tal. Quer dizer, cada um tentando falar sobre aquilo.
aos poucos, as falas vão começando a dar sentido sobre o que é que aqueles artigos estavam falando. E é curioso que no filme, na montagem do filme, tem essa sequência toda distribuindo os livros, as pessoas abrindo, lendo, toda, e a música era uma música, a música suave. Eu gosto mais disso aí, porque foi ideia minha, põe essa música, é Carmina Burana. Então, ali parecia um sonho, aquelas pessoas lendo aquelas coisas, né? E depois a oportunidade de eu entrevistar as pessoas sobre o que elas aprenderam com aquilo. E olha que aprendiam muito. E era uma imprensa popular, aprendiam muito. Então, o que acontece? A ideia de intervenção estava feita, estava plantada ali. Isto depois em algumas discussões, inclusive com o Jean-Claude, o Jean-Claude ficou muito interessado nisso, tal. Tem uma polêmica entre a gente, porque eu acho que ele que chamou de cinema de intervenção, e ele acha que fui eu, não, que eu que falei de cinema de intervenção. Então, tanto faz se eu falei ou ele falou, mas o fato é que despertou um interesse, né? E significa o quê? Isso eu falei, isso acho que tem até em reportagem, que eu dizia o seguinte, é que a realidade tem um manto entre a gente e ela. Tem uma rede, tem um manto, que você pensa que está vendo a realidade e, na verdade, não está. Ela está ocultando o que você precisa dela. Então, o que eu fiz ao levar os livros, intuitivamente, eu não tinha essa ideia, o que eu fiz foi furar esse manto. Porque eu entrevistava as pessoas antes, elas não sabiam nada, não sabiam o que responder. Então, o que me deu, na verdade, o que me deu também essa ideia, tá bom, então eu vou trazer para vocês. Então, a percepção que eu tive, teórica que eu tive, é que a realidade constrói, a realidade social constrói um manto, uma tela que não permite que você veja o que é essencial ver, né? E aí eu comecei a usar mais isso, comecei a usar essa ideia, né? E é curioso que aí a opinião pública passou a ter um outro significado para mim. Então, por exemplo, quando eu filmei o El 67, o Lacerda, o Carlos Lacerda, sabe que ele foi comunista, não, o Carlos Lacerda. Até os anos 40 tal, né, ele foi comunista. Depois ele rompeu com o partido e foi para a direita, direto. Então, quando o governo de Getúlio, ele era pelo golpe de Estado. Ele estava batalhando pelo golpe de Estado para depor o Getúlio, que tinha se transformado num governo popular. E, bom, em 67, todo mundo já tinha levado o seu golpe. Inclusive, a ditadura caçou o Juscelino, caçou, claro, o Jango, caçou um monte de gente, e inclusive o Lacerda. Por quê? Porque o Lacerda queria ser presidente. Então, o Lacerda, para os militares, apesar de ser um dos provocadores do golpe e tal, ele queria ser presidente. Então, os militares caçaram o Lacerda. E ele, então, junto, ele, o Jango, o Juscelino, mais algumas pessoas, mas principalmente os três ali, fizeram uma frente contra a ditadura, né? Bom, então eu fui para o Rio porque eu queria filmar o Lacerda.
Eu tinha horror do Lacerda. Quando era estudante, quando ele ia fazer palestra em São Paulo, pelo menos 2 vezes, eu me lembro de ir com um grupo de estudantes para assistir a conferência dele e vaiar ele dentro lá nos palcos tal, mas ele era esperto demais. Ele falava assim: jovens, os jovens podem gritar à vontade, os jovens não precisam de exercer sua juventude e tal. Ele é um filho da mãe, né? Bom, mas eu às vezes pergunto, eu acho que a gente gostava disso. No fundo, a gente gostava disso, provocar ele, porque ele era muito inteligente, fazia uns discursos desse tipo, e depois a gente saía contando vantagem, que a gente tinha estragado a conferência dele e tal. Eventualmente a gente tinha até ajudado, eu não sei. Mas aí eu fui entrevistar o Lacerda. Ele morava num prédio lá no Rio, na beira ali da praia, como é que chama? Praia Grande, antes do aeroporto ali. E então ele me recebeu tranquilamente. Só falei pro cara lá no prédio que eu queria entrevistar ele. Ele mandou o cara descer e falou: pode subir, ele vai entrevistar. Aí subimos, tal, ele foi andando com a gente no prédio. O prédio dele era no último andar, originalmente. O apartamento dele já era grande. Pois ele tinha o terraço, pois ele construiu no terraço, ele foi governador e tal, construiu no terraço mais um andar para ele. O pessoal do prédio eu achava, tinha horror do Lacerda, tal, por causa disso. Aí ele foi levando a gente, e veja como é que é Brasil. Ele levou e falou assim: isso aqui, essa é a da Anitta Malfatti, ela me deu esse presente aí e tal. Aquilo ali é do Portinari. Portinari me deu isso aqui de presente. Era uma exposição de obra de arte brasileira. Ele tinha sido de esquerda. Então o pessoal dava aquele presente. Aí ele me deu uma entrevista, que está no filme, e que ele fala mal da ditadura. Não, porque agora, ele falava, tinha um vozeirão, agora não há democracia mais no Brasil, e os militares usurparam a democracia, tal. Falou assim, como se ele tivesse nada a ver com aquilo. Bom, o meu álibi, a minha intenção qual que era? Eu saí do apartamento dele, fui para a rua e juntava a gente. Eu falava assim: gente, olha, eu entrevistei o Lacerda agora, ele disse isso. Aí passava o microfone e era só pau em cima do Lacerda. Então você vê que havia uma intenção crítica, assim, na minha cabeça, né, que eu dizia o seguinte: é preciso revelar, ter uma ação que revele as coisas, né? Então, esse era o caso. Eu precisaria filmar o Lacerda falando mal dos militares para as pessoas perceberem a incongruência dele e a falta de vergonha dessas pessoas, da aristocracia brasileira. Né? Então, oi. Mas você apresentava essa posição antes de entrevistar? Mostrava, filmava. Hein? Você dizia a sua posição política antes de fazer as entrevistas? Como era essa? Não para entrevistá-lo? Não, eu me apresentava como um cineasta que estava fazendo um documentário sobre aquele momento brasileiro, tal. E acontece o seguinte: eu contava também com a vaidade deles, não só dele, mas eu posso contar muitos casos deles de serem entrevistados. Entendeu? Se aparece alguém que quer entrevistar, opa, estou aqui, pronto, está prontinho. Não fazia a menor ideia do que a gente ia fazer. E, na verdade, são impunes, né? Então eles têm certeza que é só bom para eles. Né? Então, é só bom para eles, tal, né? Porque essa é a realidade para a minha relação.
Então, por exemplo, uma época que eu fazia o programa do Hora da Notícia da TV Cultura, que o Vlado, eu, o Fernando, o tal fizemos, eu fazia os especiais. E a empresa de aeronáutica de São José dos Campos, como é que chama? Estava lançando um projeto novo. E eu lia a notícia, falei, eu quero ir lá. Depois vamos ver por quê, eu quero ir lá. Eu fui lá ver, e era a TV Cultura, a gente já era bastante visado, já, como comunista na TV Cultura, de esquerda e tal, porque era incrível, um absurdo a TV Cultura. Na mão da direita, um governo de direita, ditadura, e cheio de comunistas fazendo o telejornal. Uma hora dá para a gente conversar sobre isso, mas era assim. Eu fazendo especiais, o Vlado era editor, Fernando Jordão era o diretor, o Fernando Moraes era chefe de reportagem, quer dizer, dentro da TV Cultura, numa ditadura. Bom, aí eles então deixavam por último, os militares lá em São José. Aí todo mundo passou, ele falou assim, agora TV Cultura, assim, tal, né? Aí eu falei isso, olha, eu só queria saber o seguinte, a Embraer tem uma tradição de criar tecnologia, mas agora vocês estão comprando uma tecnologia pronta dos Estados Unidos, e é preciso comprar? Aí eu já olhei para a cara dele e ele já fez assim, mas só podia vir mesmo da TV Cultura. Só podia vir mesmo desses comunistas, pô. Todo mundo fazendo pergunta otimista, pergunta boa, cumprimentando, e vem o repórter da TV Cultura. Assim. Aí pesou mesmo, tal. E aí eu falei, bom, vamos reunindo nossa coisa, vamos saindo, tal. Aí um cara de lá mesmo, o João, é melhor você ir, vai embora. Aí entramos no carro e rapamos. Quer dizer, havia um embate, quer dizer, na minha formação, um embate com relação à opinião pública, e a ideia de que era preciso quebrar e tirar a tela que impedia as pessoas viverem, né? É o caso, por exemplo, do meu filme, Migrantes. É o filme que eu fiz para a TV Cultura, para o nosso programa, o Hora da Notícia. Em 70, ver quando é que foi, 73, né? Então, era ditadura braba, em 73. Aí eu vi uma notícia no jornal que falava o seguinte, moradores do Parque Dom Pedro reclamam da presença de marginais sobre os viadutos. Isso batia na minha cabeça, assim, feito uma bala. Porra nenhuma de marginais, nada. Mas era o que os jornais diziam e que a rádio dizia, porque a gente escutava muito rádio para pegar a notícia. Peguei minha equipe, vamos embora. Cheguei filmando já, e claro, eu já sabia o que era. Eu antevia, era migrante. Aí chega filmando, e aí aquela família debaixo ali do viaduto, tal, aí eu vou perguntando para eles quem que eles são, por que estavam ali e tal, até esclarecer que eles eram migrantes, eles tinham vindo de um estado do Nordeste, que eu não lembro mais o que era, Paraíba, parece aí, e que não tinham condição de viver lá, que eles vieram tentar a vida em São Paulo. Naquela época, o preceito era o Figueiredo Ferraz. Eu acho que é importante esse exemplo aí para mostrar bem como é que a minha cabeça articulava. O que o Figueiredo Ferraz estava fazendo? Primeiro, arrebentando a cidade para mudar tudo, modernizar tudo. Estava muito feia, tudo ruim. Então a cidade era uma obra.
naquela época. Aí ele dizia, persistentemente, São Paulo já tem gente demais, é preciso parar com a migração. O pessoal precisa parar de vir para São Paulo e tal. Então, aquilo está na minha cabeça quando eu fui filmar. Aí eu estou olhando, estou filmando o pessoal, ouvindo o chefe da família e vendo um cara que aparece com a pastinha de executivo. E ali, perto do centro da cidade, ele estava indo ali para o centro, muito bem vestido, gravatado, muito alinhado, e com a pastinha, e tinha deixado o carro ali no estacionamento, estava subindo ali para perto da Praça da Sé ali e tal. Aí ele ficou lá parado ouvindo. O que veio na minha cabeça? Ele vai falar igual o prefeito. Peguei o microfone, fui para ele assim, e falei, o que você acha? Aí ele falou assim, pois é, eu estou vendo aí, mas esse pessoal precisa ver que já tem muita gente em São Paulo, tal. Aí eu estou entrevistando ele assim e falei para o chefe da família para vir. O chefe da família veio, eu passei o microfone para ele, não falei nada. Aí ele falou assim, ele está dizendo aí que a gente não devia vir para cá, mas a gente veio para cá por isso, por aquilo, e começou a falar da miséria do Nordeste, e a falta de emprego, falta de trabalho, fome, tudo tal. Eu pegava o microfone e passava o outro. Eram 7 minutos. Eu não falava nada. E ao ponto de que, para me criticar, a diretora cultural da TV Cultura falou assim, o João aí, ele não serve de repórter, ele não sabe nem o que perguntar, fica passando o microfone. Ela tinha que falar mal de mim de algum jeito, né? Então, era uma discussão enorme em que um quer mostrar para o outro que ele não devia vir e aquele mostrar para ele que devia sim, e por que ele está vendo. E o filme termina assim, termina com o diálogo. E o filme ganhou o prêmio da jornada de curta-metragem da Bahia, que era o grande festival do documentário, ganhou o prêmio de melhor filme. Então, o que acontece? É um cinema que não tem estrutura anterior, nada. A estrutura anterior do meu cinema era eu. Era eu com as minhas desconfianças e com a minha indignação, com a minha vontade de revelar as coisas e de procurar jeito de que aquilo se revelasse, né? Olha, eu posso contar aqui 1000 exemplos, né? Quando o Geisel foi indicado para ser o sucessor do Médici, veja bem, hein? Fernando Moraes era chefe de reportagem e sempre me chama de Batistério. Aí ele recebeu um telegrama, era telegrama ainda, agora imagina, 73, aqui, pegou o telegrama assim e falou assim, ô Batistério, olha a trolha aqui. Aí ele me deu aquele recorte, era o seguinte, o Médici estava indicando como seu sucessor o general Ernesto Geisel. Aí eu, assim, era muito antenado. Dá-te aqui, vamos embora, cadê minha equipe, vamos embora, tal. Não falava para ninguém o que eu ia fazer. Eu fui para o lugar mais perto onde tinha gente na rua. Aí foi para levar o tripé, que eu não gosto de usar tripé, mas aí usar o tripé. Põe a câmera no tripé, lá na praça, lá na Lapa. Aí tá bom, põe a pé, aí eu com o microfone, pegava assim, chamei a senhora, sabe o que estava passando? Olha aqui, olha, você só podia ler para mim isso aqui? Aí a mulher lê assim e tal, fala assim, o presidente Emílio Garrastazu fez assim e falou, não, olha, eu tô atrasado, eu tenho que ir embora, tal. Quando foi à noite, quando foi para o ar,
Foram 5 minutos de medo. Eram umas 10, sei lá, 4, 5 minutos, eram umas 10 entrevistas. Nenhum deles tinha coragem de ler mais do que duas ou 3 linhas. Eles desistiram. E foi para o ar assim, com toda a ingenuidade. Dava a notícia seca, né? O locutor, o presidente Médici hoje indicou para seu sucessor, tal. A nossa equipe foi ouvir a população, a nossa equipe era eu, ouvir a população, tal. Aí entrava aqueles 4, 5 minutos de medo, assim. Então, você quer intervenção maior do que essa? Quer dizer, é você ter uma ação que provoque uma reação reveladora. Não é? Então, eu posso contar assim, uma infinidade de exemplos disso, tal, que marcaram bastante a minha carreira. Né? Algumas coisas cruéis. Eu até, às vezes, eu tenho um pouco fico pensando, será certo, tal. A prefeitura resolveu tirar uma favela num bairro, periferia, e levar aquela favela, os favelados, para um outro bairro. Jardim Maria Luísa. Então, nossa, não sei como é que eu lembro disso ainda, né? 70 e pouco. Então, aí a imprensa deu o noticiário e ouvindo as mulheres do bairro, os moradores do bairro, para onde ia a favela. As pessoas gravadas ou editadas, né, no jornal, falavam o seguinte: não queremos, não, porque esses negrões aqui vêm para cá. Não vou exagerar, não, é o seguinte: eles vêm para cá, aí vão estuprar nossas filhas, tal, e vão roubar nossas coisas, tal. Vários depoimentos assim, daquela classe média pobre ali, tal. Pô, eu ouvi aquilo e falei, mas é um absurdo, lendo, né? Falei, vamos embora. Eu fui lá para o bairro e o Jean-Claude, aliás, fala que meu cinema é de roda, porque eu chego num lugar e começa, e dá tempo, eu dou tempo do pessoal, é curioso, chega e forma aquela roda. Aí eu pergunto, escuta, o que está havendo aqui? Qual o problema aqui de favela, tal? Aí as mulheres falaram tudo aquilo. As mulheres e alguns homens também, mas principalmente mulheres. Falaram todas aquelas barbaridades. Eu mandei gravar, enquanto filmava ali, eu mandei gravar também num gravadorzinho. Bom, acabou aquilo, fui lá para o bairro da favela. Cheguei no bairro da favela e foi juntando gente, é o cinema de roda. Eu fico conversando com as pessoas ficam curiosas, formam aquela roda. Aí eu falei, escuta, eu queria que vocês ouvissem isso aqui. E é sobre essa questão de mudança de favela, né, para o bairro e tal. Aí todo mundo ouvindo. Foi ligado e eles ouvindo tudo aquilo. Aí desligou aquele silêncio, assim, sepulcral. Eu só fiz assim, com o microfone. Aliás, muitas vezes eu não falava nada. Muitas vezes eu fiz isso. Pôr o microfone e as pessoas se interessarem pelo microfone e resolveram falar. Aí, posso falar? Pode. E começaram a falar, se defendendo contra aquelas acusações. E se defendendo de uma forma sentida. A coisa forte é que eles não resolveram brigar com aquelas pessoas, não. Era um sentimento, assim, e que eles trabalhavam, todo mundo aqui tem carteira de trabalho, por que a gente mora aqui, porque a gente tem que morar perto de onde a gente trabalha, tal. Bom, à noite, com aquela singeleza toda, eu vou terminar, viu? O programa foi para o ar falando, como qualquer programa, o Hora da Notícia era muito formal, assim, tinha 2 locutores. Não,
o nosso repórter foi... Tá, porque essa notícia da mudança de favela está gerando um desencontro aí entre as populações, tal. Nosso repórter foi visitar lá, tal. O nosso repórter era eu, fui lá e vai para o ar as pessoas falando e os favelados rebatendo, entendeu? E o que eu queria, não só que os favelados se defendessem, mas que aquela população do bairro ouvisse aquilo. Porque eu sabia que eles iam estar ligados na TV Cultura, porque eles estavam sendo filmados, eu contava com isso. Eles têm uma vaidade enorme. Se eu chegava num lugar qualquer e fazia uma filmagem, podia ver que a audiência da TV Cultura naquele bairro ia ser grande. Então eu sabia que elas iam ver o programa. E, de fato, viram. Tanto que no dia seguinte foi uma comissão das mulheres lá, pedir para fazer, que elas queriam desmentir aquilo, queriam dizer que não é nada daquilo, tal. Aí não gerou em nada, quer dizer, mas elas foram, elas sentiram lá, entendeu? Então, olha, em vez de... Na minha palestra, eu queria, em vez porque eu gostei demais da nossa primeira apresentação e tal, mas eu queria mostrar que tem um lado que não é só da minha geração, não, mas tem um lado do cineasta que é selvagem, que é uma coisa assim, renitente, entendeu? Você pode espremer aqui que não sai. Eu acho que em tudo que fazem, sempre tem uma parcela, um lado do que faz lá, que é essa briga. Como ela aparece, eu não sei. Muitas vezes não aparece, muitas vezes a pessoa não tem sensibilidade para poder perceber de que jogo ela faz parte, né? Mas eu tenho certeza, e do que eu vejo, eu sempre vejo que cada filme, aparentemente dócil, está carregado de tensões e de intervenções. Então, agora, no meu caso, eu sou só intervenção. Então, eu não me arrependo de maneira alguma. Então, tudo que eu puder fazer nesse sentido, ainda faço, e eu ainda continuo achando que tem uma névoa entre a gente e a realidade. Então, a pessoa falar que filmou a realidade, eu sempre tenho muita dúvida, a não ser que ela tenha criado um mecanismo de furar essa névoa para ver o que realmente é a realidade. Bom, gente, obrigado. Falei demais.